Olá, você que nos acompanha na Rádio Amarantina FM, sou o pastor Abraão Demétrios, pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, aqui na cidade de Amarante. E nesse dia nós estaremos, mais uma vez, compartilhando a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo, conforme nos é apresentado no livro dos Salmos. Nós temos feito uma sequência de exposições bíblicas aqui no livro dos Salmos e estaremos hoje, mais uma vez, voltando aqui para o Salmo de número 9, que nos diz assim a palavra do Senhor. Alegrar-me-ei e exultarei em ti, ao teu nome, ó Altíssimo, cantarei louvores. O verso 3 diz assim: pois ao retrocederem os meus inimigos, tropeçam e somem-se da tua presença, porque sustentas o meu direito e a minha causa. No trono te assentas e julgas retamente. Oremos ao Senhor. Te agradecemos, ó Pai, pela tua palavra, ela é fonte de vida. Em nome de Jesus, amém. Amém. Aqui o salmista, neste Salmo de número 9, ele inicia nos versos 1 e 2, louvando a Deus, exaltando ao Senhor, o Senhor que é altíssimo, a ele canta louvores. E aqui no verso 3 ele faz menção dos seus inimigos que retrocedem, que tropeçam e somem da presença de Deus, aqueles que estão alheios a uma aliança com o Senhor, são aqueles que não estarão na presença de Deus, a presença harmoniosa, a presença a qual Deus trata de modo gracioso, com um amor especial. E no verso 4 ele vai dizer: porque sustentas o meu direito e a minha causa, no trono te assentas e julgas retamente. Deus, ele é um justo juiz, ele julga retamente. O Senhor é aquele que sustenta o direito daqueles que são seus, aqueles a quem ele justificou. Uma vez justificados, para sempre justificados, aqueles que creem com verdadeira fé e que foram justificados por Deus, o martelo divino bateu e declarou a sentença: justificado, estarão para sempre com o seu direito sustentado por Deus, o direito daqueles que vivem pela fé. No verso 5 ele diz: repreendes as nações, destróis o ímpio, e para todo o sempre lhes apaga o nome. O Senhor é aquele que se levanta contra os homens que procedem de modo ímpio, de modo contrário à piedade, de modo contrário à fé, de modo contrário a um temor ao Senhor. O Senhor é aquele que se levanta contra eles. No verso 6 ele diz: quanto aos inimigos, estão consumados, suas ruínas são perpétuas. Arrasaste as suas cidades, até a sua memória pereceu. Então o Senhor apaga o nome, o Senhor faz com que a memória pereça dos homens perversos. No verso 7 ele diz assim: mas o Senhor permanece no seu trono eternamente, no trono que erigiu para julgar. O Senhor, ele é aquele que permanece, ele é aquele que continua como Deus, entronizado, reinando sobre todas as coisas, o Senhor de todas as coisas. No verso 8 ele diz: ele mesmo julga o mundo com justiça, administra os povos com retidão. O Senhor é também alto refúgio para o oprimido e refúgio nas horas de tribulação. Para o oprimido, para os mais fracos, aqueles que não têm força para lutarem contra os seus adversários. O Senhor, ele é aquele que é um alto refúgio, e ele é um refúgio para todos nós. Pois quem de nós, por mais sábio ou forte que possa se achar aos seus próprios olhos, pode lutar contra os inimigos da nossa alma? Nenhum de nós, por si mesmos, podemos lutar contra o diabo a partir das nossas forças. Nós precisamos de Deus para que com ele possamos lutar as batalhas espirituais que travamos ao longo da nossa caminhada. Nós necessitamos de Deus para lutar
e travar a batalha contra o pecado, contra a nossa carne, que por diversas vezes tende para fazer aquilo que é contrário à vontade de Deus. E apenas em Deus nós encontramos um alto refúgio para lutar contra a carne, para lutar contra o mundo e as tentações que há no mundo, a soberba da vida, a concupiscência da carne e dos olhos, essas coisas que vêm do mundo. Nós carecemos, nós necessitamos do socorro que vem do alto. O nosso socorro está em o nome do Senhor que fez os céus e a terra. Como diz o Salmo que se expressa dizendo: eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, Criador dos céus e da terra. O Senhor é um alto refúgio para o oprimido. Ele é refúgio nas horas de tribulação, refúgio quando estivermos angustiados, entristecidos, abatidos, passando pelo luto, passando por problemas de saúde, problemas financeiros, passando por as mais diversas tribulações que são próprias desse tempo presente, porque Jesus diz: no mundo tereis aflições, nós haveremos de passar por tribulações. E eu costumo sempre dizer que Deus ele tem apenas um filho sem pecado, e ele se chama Jesus Cristo, mas nenhum sem o sofrimento. Até Jesus sofreu, quanto mais eu, quanto mais você, ouvinte da palavra do Senhor nesse dia. Mas em meio às nossas tribulações, nós podemos ter a certeza que o Senhor, ele é o refúgio nosso nas horas de tribulação, de que ele continua nos amando, mesmo em meio às tempestades, mesmo em meio às turbulências, às dificuldades, às tribulações, o sofrimento que enfrentamos, porque nunca, jamais, o sofrimento será um sinônimo de que Deus não nos ama. Não, de maneira alguma. Mesmo quando nós estamos passando pelo sofrimento, pelas provações, pelas aflições, o Senhor continua manifestando o seu amor, manifestando a sua graça e, de modo especial, manifestando o seu amor especial para aqueles a quem Ele está em uma aliança com eles, aqueles que depositam a sua fé nele, aqueles que estão unidos a Ele pelo vínculo da fé, pelo sangue de Jesus Cristo, o sangue bendito do seu Filho bendito. O verso 10 nos diz: em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desampara os que te buscam. O Senhor não vai virar as costas para aquele que buscam a sua presença, para aqueles que em verdadeira fé se voltam para Ele, que reconhecem a sua necessidade, de que precisam do socorro que vem do alto. O Senhor, Ele é aquele que não desampara. O Senhor não vai te desamparar. Está sofrendo, está angustiado, está passando por problemas em casa, está passando por problemas no trabalho. Qual é o problema que se levanta em sua vida? Uma coisa eu sei, e a palavra do Senhor nos garante, que o Senhor não desampara aqueles que o buscam, aqueles que invocam o seu nome, aqueles que clamam pela sua ajuda. O Senhor não desampara, o Senhor não vai virar as costas, o Senhor é o Deus de misericórdia, de compaixão. Ele fará com que o brilho do seu rosto resplandeça sobre aqueles que o buscam. Ele haverá de os abençoar, Ele haverá de manifestar a sua graça, de manifestar o seu favor. O Senhor é aquele com quem nós podemos contar. Talvez você não possa contar com as autoridades da administração pública do nosso município ou do governo legislativo, as autoridades políticas do nosso país, mas uma coisa é certa, você pode contar com Deus. Ainda que todos lhe faltem, o Senhor jamais vai faltar em nossas vidas. Confie no Senhor, deposite em Deus a sua confiança, busque em Deus auxílio para a sua causa. E uma coisa é certa, o Senhor não vai te abandonar.
o Senhor não vai te desamparar. Amém.